Meu filho, você pode me dar um minuto, apenas um pouco do seu tempo, e eu prometo que você não se arrependerá. Pare exatamente aqui. Não se apresse. Não role a tela. Não se afaste deste momento como fez tantas outras vezes. Estou entrando no seu dia, nos seus pensamentos, na sua atmosfera, porque preciso que você me ouça. Preciso que seu coração faça uma pausa. Preciso que seu espírito respire. Preciso da sua atenção não porque a exijo, mas porque algo que você tem pedido em oração está perto, mais perto do que você imagina. E se você se mover rápido demais, se distrair novamente, se adiar isto como adiou tantos momentos, poderá perder o que coloquei diante de você. Então pergunto novamente, com gentileza, mas com urgência. Você pode me dar um minuto, só um pouco do seu tempo, não o dia inteiro, nem toda a sua força. Apenas este momento, apenas esta respiração. Apenas este pequeno espaço onde o mundo afrouxa seu domínio sobre você tempo suficiente para que me sinta outra vez. Eu sei quantas vezes você passou correndo por esses momentos. Sei quantas vezes sentiu meu toque no coração e disse depois, talvez depois. Sei quantas vezes percebeu algo importante e o ignorou porque a vida parecia barulhenta demais, pesada demais para parar e ouvir. Sei quantas vezes se convenceu de que voltaria, mas nunca voltou. Mas este momento é diferente. Você sente, não sente. Algo em você está mais macio agora, mais quieto, mais aberto que o normal. Algo em você percebe o peso destas palavras. Algo em você reconhece que não estou longe. Estou bem aqui, aproximando-me, alcançando você de um modo que não consegue explicar, mas também não pode negar. Este momento não é aleatório, não é acidental. Eu o alinhei com a sua vida porque seu coração tem se afastado mais do que você imagina. E precisei intervir antes que algo precioso escapasse das suas mãos. Sua vida tem estado tão barulhenta ultimamente. Tantos pensamentos, tantas preocupações, tantas emoções girando dentro de você que nem teve espaço para ouvir a própria respiração. O mundo tem puxado você de todas as direções, e você tem funcionado no vazio sem perceber o quanto de si mesmo tem perdido no processo. Você tem estado cansado, não apenas fisicamente, mas na alma. Tem estado sobrecarregado, não apenas mentalmente, mas espiritualmente. Tem carregado coisas que nunca deveria carregar sozinho. Tem lutado batalhas em silêncio, fingindo estar bem, fingindo ser forte, fingindo que o peso não machuca tanto quanto machuca. E porque a vida tem sido tão barulhenta, você perdeu minha voz gentil, perdeu meus sinais, perdeu os toques suaves que coloquei no seu caminho. Não porque não se importasse, mas porque estava sobrecarregado. Não porque estivesse me ignorando, mas porque seu coração estava cansado. Não porque não me amasse, mas porque tem sobrevivido mais do que vivido. E eu vi. Vi o cansaço nos seus olhos, vi a pesadez nos seus passos, vi as emoções que tentou esconder de si mesmo, vi as partes de você que reprimiu para que ninguém se preocupasse. É por isso que estou aqui agora. É por isso que minha voz parece mais próxima que o normal. É por isso que seu coração está reagindo, mesmo que ainda não entenda o porquê. Porque você tem orado por coisas profundas, pesadas, secretas. Orações que sussurrou entre lágrimas. Orações que enterrou em voz baixa para que ninguém mais ouvisse. Orações que não achava fortes o bastante ou boas o bastante para alcançar o céu. Mas alcançaram. Cada uma delas me alcançou. Eu carreguei essas orações. Eu as ouvi quando você sentiu que ninguém mais se importava. Eu as segurei em minhas mãos e alinhei respostas de maneiras que você ainda não pode imaginar. E agora uma dessas respostas, um desses avanços, um desses momentos pelos quais orou, está finalmente se aproximando da sua vida. Mas você precisa estar desperto para ele. Precisa estar presente. Precisa estar alinhado o bastante para recebê-lo. É por isso que preciso da sua atenção. Não para controlá-lo, mas para proteger o que estou enviando a você. Se você passar correndo por este momento, se ler estas palavras superficialmente, se distrair como sempre faz quando algo começa a parecer profundo demais ou real demais, poderá perder exatamente aquilo que tem implorado para que eu envie. Então deixe que eu o mantenha quieto por um instante. Deixe-me silenciar o mundo ao seu redor. Deixe-me aquietar o barulho dentro de você. Só por agora. Só por este minuto. Só por esta respiração, onde sua alma se amacia o bastante para deixar que eu fale com você. Eu sei quantas vezes você afastou momentos assim, porque tinha medo de sentir demais. Sei quantas vezes não quis encarar sua própria dor. Sei quantas vezes se afastou, porque não confiava que coisas boas pudessem realmente acontecer com você. Sei quantas vezes correu porque correr parecia mais seguro que esperar. Sei quantas vezes pulou meu sussurro porque seu coração não acreditava que mais nada pudesse mudar. Mas, meu filho, eu nunca parei de vir atrás de você. Nunca parei de me aproximar. Nunca parei de estender a mão. Nunca parei de amá-lo para além das suas muralhas, para além dos seus medos, para além do seu silêncio. Você tem procurado paz, mas caminhado com barulho demais para notar quando ela chega. Tem procurado direção, mas se afogado em distrações que o mantêm confuso. Tem procurado conforto, mas se cercado de coisas que o anestesiam em vez de curá-lo. Tem me procurado, mas esquecido como desacelerar tempo suficiente para me ouvir. Então, entrei no seu momento, entrei no seu dia, alcancei sua atmosfera e sussurrei. Você pode me dar um minuto? Só um pouco do seu tempo, e prometo que não se arrependerá, porque esta mensagem guarda algo para você, algo terno, algo curador, algo que você precisou por tanto tempo que seu coração esqueceu.
Como pedir direito ao que você está lendo agora não é apenas texto numa tela, é o momento exato que o céu organizou. É o momento que posicionei na sua vida, porque seu espírito finalmente está pronto para me ouvir. Pronto para soltar algo. Pronto para receber o que tenho preparado nos bastidores. Você pode não entender tudo ainda. Pode não se sentir pronto. Pode não saber o que vem, mas confia em mim. Este momento importa. Tudo o que peço é isto. Dê-me sua atenção, dê-me seu coração, dê-me sua respiração, só por este momento. Tempo suficiente para que eu coloque dentro de você algo que mudará a sua vida. Meu filho, deixe-me dizer por que tive que entrar no seu momento assim. Por que alcancei seu dia com um puxão repentino que você pôde sentir no peito. Por que estas palavras o encontraram no segundo exato em que sua mente vagava e seu coração estava cansado. Você tem estado sobrecarregado por muito tempo. Carregando peso que tem pressionado seu espírito de maneiras que não admitiu totalmente para si mesmo. Tem se movido pelos seus dias com uma pesadez sentada quieta em seus ombros. Uma pesadez que você empurra para baixo para poder funcionar. Uma pesadez que esconde atrás de risadas, atrás de rotinas, atrás de distrações, atrás de uma força que o drena. No momento em que fica sozinho, você tem estado mentalmente exausto, tentando manter tudo junto, enquanto partes do seu coração parecem escorregar pelos seus dedos. Tem estado espiritualmente silencioso, não porque não acredita em mim, não porque não me quer, mas porque seu espírito tem se afogado no barulho de tudo o que teve que lidar sozinho. Você tem se afastado, meu filho, e nem percebeu. Afastar-se não acontece com avisos altos, acontece quietamente, devagar, suavemente. Uma pequena concessão de cada vez, um momento ignorado de cada vez, um toque desprezado de cada vez. Acontece quando a vida fica barulhenta demais, quando suas emoções ficam pesadas demais, quando seus pensamentos ficam lotados demais. Você se afastou não porque estava fugindo de mim, mas porque estava sobrevivendo mais do que vivendo. Afastou-se porque estava cansado. Afastou-se porque seu coração estava machucado de tantos golpes. Afastou-se porque tem esperado que alguém finalmente veja o quanto tem carregado e se acostumou com o silêncio ao seu redor. Mas eu vi seu espírito ficando mais quieto, vi sua esperança ficando tênue. Vi você lentamente perdendo conexão com as partes de você que um dia se sentiram vivas. Vi você escorregando para a insensibilidade e não pude permitir que você desaparecesse dentro dessa insensibilidade sem alcançá-lo. Você tem carregado fardos sozinho que nunca foram feitos para serem carregados sem minha ajuda. Tentou manter tudo junto porque não queria incomodar ninguém. Disse a si mesmo que era forte o bastante. Mesmo quando se sentia desmoronando por dentro, empurrou a dor ignorando-a. Atravessou o luto enterrando-o. Andou pela solidão fingindo que não a sentia. Não queria desmoronar, então não se permitiu sentir nada muito profundamente. Não queria quebrar, então apertou seu coração até mesmo a alegria ter dificuldade para entrar. Você carregou feridas emocionais sem tratá-las. Carregou exaustão sem descansar dela. Carregou desgosto sem se curar dele. Carregou responsabilidades que pesaram na sua alma, até que você esquecesse como era respirar sem pressão. Para sobreviver, você se anestesiou. Silenciou suas próprias necessidades para não sentir que estava ficando para trás. Distraiu-se para não ter que lidar com a dor no peito. Manteve-se ocupado para não ter que pensar. Continuou se movendo mesmo quando estava quebrando. Disse a si mesmo que estava bem mesmo, quando a verdade era que estava escorregando mais fundo para um lugar onde não conseguia me sentir claramente. Você não estava me rejeitando, estava se protegendo do único jeito que sabia. Não estava fugindo. Eu o observei, tentando silenciosamente evitar que seu coração se despedaçasse. Eu sei por que você se desligou emocionalmente. Sei por que fechou partes do seu coração. Sei por que parou de esperar muito. Sei por que continuou dizendo a si mesmo, para não sentir, não esperar, não confiar, não se machucar de novo. Você pensou que a insensibilidade o salvaria da dor, mas a insensibilidade estava roubando sua capacidade de receber a bênção que vem em sua direção. E é por isso, meu filho, que tive que pará-lo. É por isso que minha voz parece mais forte que o normal. É por isso que este momento parece pesado, intencional, inconfundível. Você estava escorregando para um tipo de silêncio que o teria cegado para a resposta que tem pedido. Estava afundando em um cansaço que poderia fazer você ignorar tudo que o céu tem preparado. Estava se afastando para uma zona que o tornaria incapaz de reconhecer as oportunidades que coloquei no seu caminho. Estava afundando no modo de sobrevivência emocional exatamente no momento em que um avanço está se aproximando. E porque viu quão perto a bênção está, não pude permitir que você se afastasse dela. Tive que intervir. Tive que alcançar seu dia de um jeito que você sentisse, de um jeito que o fizesse pausar, de um jeito que puxasse seu coração de volta das bordas do esgotamento. Você estava tão perto de perder algo que tem seu nome, algo que preparei muito antes de você saber que precisava. Algo que restaurará partes de você que pensou que nunca mais voltariam. Eu observei como seu coração estava ficando cansado demais para receber o que estava por vir. Então intervim antes que sua força escorregasse ainda mais. Entrei no seu momento porque você tem andado pela vida com o peso de 10 batalhas diferentes pressionando você ao mesmo tempo. Entrei porque você tem funcionado no vazio enquanto diz a si mesmo que está bem.
Entrei porque vi que você mal tinha espaço para me sentir, e me recuso a perdê-lo para a insensibilidade, o medo ou a fadiga emocional. Meu filho, preciso que você entenda algo claramente. O céu alinhou este minuto exato para você. Nem uma hora atrás, nem amanhã, nem depois. Este momento, este bem aqui, foi escolhido, marcado, desenhado especificamente para o seu coração. Cada segundo da sua vida tem guiado você em direção a esta mensagem. Cada noite cansada, cada lágrima quieta, cada oração sem resposta, cada sussurro que você respirou na escuridão, cada momento em que se sentiu sozinho, cada momento em que se sentiu invisível, cada momento em que pensou que sua vida estava travada. Tudo isso o trouxe aqui, agora, a esta respiração, a esta pausa, a este encontro comigo. Isto não é aleatório, não é coincidência, não é acidente. Eu organizei este momento na linha do tempo da sua vida, porque seu coração precisava dele. Eu o trouxe aqui porque seu espírito estava alcançando algo mesmo, quando sua mente não sabia o que. Alinhei este minuto porque você tem se afogado em responsabilidades, em barulho, em dor, em exaustão, e estava a segundos de escorregar ainda mais para a insensibilidade. Alinhei este minuto porque a bênção que se aproxima da sua vida exige que você acorde por dentro, que respire novamente, que sinta novamente, que se reconecte comigo novamente. Alinhei este minuto porque precisei que seu coração estivesse no lugar certo para receber o que o céu preparou. Meu filho. Aproxime-se neste momento porque estou prestes a falar as partes mais profundas de você, as partes que aprendeu a esconder até de si mesmo. Quero falar sobre sua dor, a dor que enterrou, a dor que minimizou, a dor pela qual caminhou silenciosamente, porque tinha medo de que ninguém se importasse o bastante para ajudá-lo a carregá-la. Eu o observei segurar tantos pedaços do seu coração com mãos trêmulas, fingindo que estava bem. Fingindo que era forte, fingindo que não sentia o peso pressionando seu peito. Mas eu vi tudo, vi o desgosto que o partiu de maneiras das quais você ainda não se recuperou. Vi os momentos em que alguém em quem confiou o quebrou. Quando alguém que amou foi embora, quando alguém para quem abriu sua alma maltratou essa abertura. Vi o quanto isso o feriu profundamente. Vi como tentou seguir em frente enquanto ainda sangrava por dentro. Vi como tentou continuar sorrindo mesmo que seu coração estivesse se partindo atrás dos seus olhos. Você diz a si mesmo que já superou, mas a verdade é que tem carregado as consequências desse desgosto por mais tempo do que admite. Carrega a dor de maneiras silenciosas, evitando certas memórias, evitando certas esperanças, evitando certos sonhos porque tem medo de sentir aquela dor novamente. Construiu muralhas não porque não quer amor, mas porque tem pavor de ser despedaçado outra vez. Ó meu filho, eu vi cada momento dessa dor. Estive ao seu lado quando você desmoronou. Segurei você quando pensou que ninguém notou. Peguei suas lágrimas antes que tocassem o chão. Vi sua exaustão, o tipo de exaustão que não vem da falta de sono, mas de carregar batalhas demais sozinho. Você tem estado cansado nos ossos, cansado nos pensamentos, cansado na alma. Tem estado cansado de fingir, cansado de esperar. Cansado de ter esperança, cansado de sentir que sempre precisa ser o forte, o estável, aquele que mantém tudo junto, enquanto por dentro clama por um lugar para descansar. Tem estado exausto porque tem derramado de um copo vazio, porque tem dado enquanto precisava, porque tem segurado enquanto ansiava ser segurado. E eu vi tudo, vi o tremor no seu espírito. Vi a pesadez no seu corpo, vi os momentos em que se sentiu fraco demais para continuar, mas continuou mesmo assim. Vi sua decepção, aqueles momentos em que esperou de coração inteiro apenas para sentir a pontada de outra porta se fechando. Aquelas vezes em que se permitiu acreditar que as coisas finalmente melhorariam, mas a vida pareceu torcer na direção oposta. Vi a decepção nos seus olhos quando as pessoas não apareceram para você, quando promessas foram quebradas, quando expectativas caíram por terra, quando oportunidades escaparam das suas mãos. Vi o modo como essas decepções se acumularam dentro de você até que você temesse ter esperança por qualquer coisa. Mas, meu filho, eu segurei cada uma dessas decepções com cuidado. Nunca zombei da sua esperança, nunca desprezei seus sonhos. Nunca ignorei sua dor. Vi sua solidão, o tipo que não vai embora mesmo quando você está rodeado de pessoas. O tipo que se senta dentro do seu peito, sussurrando que ninguém realmente o vê, ninguém realmente o entende, ninguém realmente fica. Vi as noites em que você estava fisicamente sozinho, e vi as noites em que estava emocionalmente sozinho mesmo com outros ao redor. Vi como ansiou por conexão, por alguém que entendesse seu coração sem que você precisasse explicar. Vi como ansiou por conforto, por gentileza, por presença, por alguém que pudesse olhar para você e dizer, estou aqui. Vi o quanto você ansiou ser amado de maneiras que não dossem. E mesmo quando se sentiu invisível, eu estava observando você com um amor que nunca vacilou. Vi seu medo, o medo do futuro, o medo de repetir o passado, o medo de ser demais, o medo de não ser suficiente. Vi o medo que o fez questionar suas decisões. Vi o medo que o fez duvidar do seu valor. Vi o medo que o fez encolher a si mesmo, apenas para evitar ser rejeitado. Vi o medo que o fez se contentar com menos do que seu coração realmente precisava. Vi o medo que o acordou no meio da noite,
O medo que fez sua mente girar, o medo que fez seu coração acelerar. Vi o medo que o fez pensar que estava sozinho no mundo. Mas você nunca esteve sozinho. Estive ao seu lado a cada segundo. Vi sua confusão. Os momentos em que nada fazia sentido. Quando você não entendia por que as coisas aconteciam do jeito que aconteciam. Quando não conseguia ver o propósito por trás da perda, do atraso, da mudança, do silêncio. Quando perguntou, por que eu? Quando se perguntou se tinha feito algo errado. Quando questionou se eu tinha esquecido. Quando sentiu que estava andando pela vida cego, tentando fazer escolhas sem clareza, sem direção, sem confiança. Vi você tentando encontrar respostas enquanto sentia que tudo dentro de você estava emaranhado. E mesmo quando se sentiu perdido, eu sabia exatamente onde você estava. Vi sua insensibilidade emocional. Os momentos em que você não sentiu alegria, não sentiu conexão, não sentiu esperança. Os momentos em que não estava triste ou com raiva, apenas vazio. Os momentos em que sentiu que não tinha mais nada para dar, nada para sentir, nada para tentar. Os momentos em que se desligou porque sentir profundamente doía demais. Você não estava quebrado, meu filho. Estava se protegendo do único jeito que sabia. Não estava frio, estava ferido e cansado de ser ferido. Vi essa insensibilidade e nunca julguei você por ela. Não me afastei de você porque não conseguia me sentir. Fiquei perto bastante para fortalecê-lo mesmo quando não me percebia. Vi cada vez que fingiu estar bem, o sorriso forçado, a risada que usou para esconder lágrimas, as piadas que usou para mascarar a dor. Você se tornou tão bom em parecer forte que as pessoas raramente veem quando está sofrendo. Carregou a si mesmo com força mesmo quando por dentro estava desmoronando. Disse estou bem mais vezes do que pode contar, não porque estivesse bem, mas porque não queria ser um fardo para ninguém. Não queria parecer fraco. Não queria ser julgado, e cada vez que escondeu seus sentimentos, cada vez que silenciou sua voz, cada vez que engoliu suas lágrimas, eu vi tudo. Vi seu choro silencioso, as lágrimas que chorou baixinho à noite para que ninguém ouvisse. Os momentos em que virou o rosto no travesseiro para esconder o som, as noites em que chorou até seu corpo se sentir vazio. As noites em que chorou sem saber porquê, as noites em que a dor surgiu do nada. As noites em que carregou o peso de tudo sozinho. As noites em que seu peito doeu de tanto guardar tudo. Vi cada lágrima. Nenhuma foi desperdiçada. Nenhuma ignorada. Nenhuma invisível. Vi seus sentimentos de ser esquecido. A dor no peito. Quando outros não apareceram para você. Quando não perguntaram por você. Quando não notaram quanto estava lutando. Vi as vezes em que olhou ao redor e sentiu que não tinha ninguém. Quando se perguntou se alguém realmente se importava. Quando se perguntou se alguém notaria se você desaparecesse. Quando se perguntou por que todos os outros pareciam apoiados enquanto você carregava tanto sozinho. Meu filho, você se sentiu esquecido pelas pessoas, mas nunca foi esquecido por mim. Nada do que você sofreu passou despercebido no céu. Nem uma lágrima, nem um desgosto, nem uma noite silenciosa, nem um momento de confusão, nem um sentimento de solidão, nem um pedido de socorro, nem uma oração respirada com medo, nem uma respiração que você lutou para tomar. Eu vi tudo, segurei tudo, cobri você de maneiras que você não viu. Protegi sua mente quando estava frágil demais. Guardei seu coração quando a vida bateu forte demais. Andei ao seu lado em cada momento, mesmo quando você não me sentia. Mesmo quando pensou que eu estava longe. Mesmo quando pensou que eu estava em silêncio. Estive mais perto de você na sua dor do que jamais estive nas suas vitórias. E agora, deixe-me dizer com a ternura que sua alma precisa. Eu nunca o deixei. Nem por um segundo. Nem por uma batida do coração. Nem por um suspiro. Nem por um momento em que você tremeu sob o peso das suas próprias emoções. Eu estava lá no desgosto, ao seu lado quando seu coração se rachou. Eu estava lá na exaustão, dando-lhe força quando você não sabia de onde ela vinha. Eu estava lá na decepção, pegando os pedaços da sua esperança. Eu estava lá na solidão, sussurrando amor nos seus espaços vazios. Eu estava lá no medo, segurando seu coração trêmulo. Eu estava lá na confusão, guiando-o lentamente mesmo quando você não notava minha direção. Eu estava lá na insensibilidade, mantendo seu espírito vivo quando tudo parecia vazio. Eu estava lá em cada choro silencioso, segurando você enquanto se desfazia. Eu estava lá em cada momento em que você pensou que estava esquecido. Meu amado filho, deixe-me falar agora aos lugares dentro de você que nunca permitiu que ninguém visse. Quero desenterrar seus choros silenciosos. Os anseios enterrados sob tudo que tentou aparentar, os medos que nunca ousou pronunciar em voz alta, os sonhos que guardou porque pareciam frágeis demais para sobreviver a mais uma decepção. Quero falar sobre as partes de você que só eu vi, as partes que manteve escondidas do mundo, as partes que protege até de si mesmo, porque esses lugares interiores quietos importam para mim. Cada palavra não dita, cada emoção engolida, cada anseio que você pensou ser pequeno ou impossível. Eu os ouvi todos, e nenhum escapou do meu coração. Ouvi as coisas que você nunca vocalizou. Ouvi os pensamentos dos quais teve vergonha de admitir. Ouvi os medos que carregou em silêncio porque não queria preocupar outros ou parecer fraco. Ouvi as perguntas trêmulas que viveram fundo dentro de você. E se eu não for suficiente? E se eu falhar de novo? E se eu me machucar de novo? E se nada melhorar? E se ninguém ficar? E se tudo que espero escapar de mim?
Você nunca disse essas palavras em voz alta, mas as sussurrou dentro da sua própria mente enquanto tentava se manter junto. Tentou ser forte, tentou ser corajoso, tentou ser calmo. Mas por dentro, havia tempestades que você não sabia como acalmar sozinho. E cada um desses medos silenciosos me alcançou. Nenhum deles foi ignorado. Ouvi os sonhos que você enterrou. Não porque parou de querê-los, mas porque estava cansado de lutar por coisas que continuavam escapando. Você enterrou sonhos de alegria real, porque a alegria parecia imprevisível demais. Enterrou sonhos de amor, porque seu coração foi partido muitas vezes. Enterrou sonhos de um futuro melhor, porque a decepção o desgastou. Enterrou sonhos de cura, porque não acreditava que poderia sobreviver a mais um revés. Enterrou sonhos de propósito, porque se sentiu perdido. Enterrou sonhos de paz porque o caos parecia mais alto que a esperança. Enterrou sonhos que antes eram brilhantes e vivos, e disse a si mesmo que era mais fácil não querê-los mais. Mas eu vi você enterrá-los com mãos trêmulas. Observei você escondê-los porque a dor de querê-los parecia pesada demais. E eu mantive esses sonhos seguros para você. Eles não morreram, apenas esperaram pelo momento em que seu coração pudesse lidar com a esperança novamente. Ouvi as orações que você sussurrou enquanto tremia. Você orou baixinho quando seu peito apertou, quando suas mãos tremeram, quando lágrimas borraram sua visão. Você orou, por favor, me ajude. Com uma voz tão suave que nem você conseguia ouvir direito. Você orou, não posso fazer isso sozinho. Você orou, me dê força. Você orou, não deixe eu desmoronar. Você orou com um desespero que ninguém viu. E cada uma dessas orações chegou ao meu coração, como o choro de uma criança ansiando por conforto. Não as ignorei, não as coloquei de lado, não esperei por uma oração mais alta ou uma voz mais forte. Seu sussurro trêmulo foi suficiente para o céu se mover. Ouvi suas palavras trêmulas mais claramente do que você jamais imaginou. Eu sei o peso que você carrega toda manhã, o peso que sente no momento em que abre os olhos. A pressão que se instala no seu peito, antes mesmo de você respirar fundo pela primeira vez no dia. Sei como acordar às vezes parece pisar em um campo de batalha para o qual você nunca se inscreveu. Sei como cada manhã traz de volta as responsabilidades para as quais não se sente pronto, as emoções que não terminou de processar, as perguntas que ainda não têm resposta. Sei o quanto você tenta se recompor antes mesmo de levantar da cama. Sei como você avança com força que não sente, usando um rosto que esconde tudo o que teme que outros não entendam. Sei como cada manhã guardou um peso silencioso, às vezes um temor, às vezes uma tristeza, às vezes uma insensibilidade porque você não sabia se o dia seria gentil ou se o mundo seria pesado novamente. Você pensou que ninguém o via lutar para atravessar essas manhãs. Pensou que ninguém notava o jeito que você respirava fundo tentando se firmar. Pensou que ninguém sabia o quanto de esforço era necessário apenas para entrar no dia. Mas eu sabia. Eu observei você toda manhã. Estive ao seu lado quando você acordou se sentindo vazio. Estive ao seu lado quando sentiu o peso do ontem ainda sobre seu coração. Estive ao seu lado quando teve que se empurrar para fora da cama, mesmo que quisesse se enrolar mais nas cobertas e desaparecer das responsabilidades. Estive ao seu lado, minha mão descansando suavemente sobre seu espírito, dando-lhe força que você nem percebia que vinha de mim. Você não sabe quantos dias sobreviveu porque eu estava segurando seu coração. Não sabe quantas vezes o desespero tentou engoli-lo, mas falhou porque minha presença o envolveu. Não sabe quantas vezes pensou que conseguiu sozinho, mas a verdade é que eu estava carregando você. Tenho observado seu coração cada dia e cada noite. Tenho sido sua força quando você não tinha mais nenhuma. Tenho sido sua paz quando seus pensamentos ficavam altos demais. Tenho sido seu conforto quando a solidão ecoava dentro do seu peito. Tenho guardado você quando a escuridão tentou alcançá-lo. Tenho apoiado você quando o mundo parecia pesado demais. Mas, meu filho, preciso que você entenda uma coisa. Sua dor nunca me endureceu. Ela me comoveu. Seu sofrimento silencioso não me distanciou. Aproximou-me. Seu medo não me afastou. Despertou minha compaixão. Sua insensibilidade não me ofendeu. Partiu meu coração por você. Suas decepções não me frustraram. Fizeram-me querer segurá-lo ainda mais forte. Você nunca foi demais para mim. Suas emoções nunca me sobrecarregaram. Suas perguntas nunca me assustaram. Sua fraqueza nunca me repeliu. Sua necessidade nunca me sobrecarregou. Tudo o que você carregou, cada dor, cada medo, cada lágrima, me puxou para mais perto, não para mais longe. Eu vi quando você chorou baixinho na escuridão, esperando que o silêncio engolisse suas lágrimas antes que alguém notasse. Vi quando se escondeu no seu quarto, porque não queria que ninguém visse o quanto se sentia quebrado. Vi quando limpou as lágrimas rapidamente, para que ninguém fizesse perguntas. Vi quando chorou quieto no chuveiro, porque era o único lugar onde se sentia seguro bastante para desmoronar. Vi quando segurou seu peito, porque a dor era grande demais para palavras. Vi quando sussurrou, alguém se importa. Vi quando chorou até seu corpo tremer. Vi a dor que você sofreu em particular, e cada momento partiu meu coração por você. Não em ira, mas em amor, porque nunca quis que você sentisse que estava carregando tudo sozinho. E quando o mundo não o ouviu, eu ouvi. Quando as pessoas não notaram seu coração se partindo, eu notei. Quando ninguém entendeu sua dor, eu entendi. Quando você se sentiu invisível, eu estava observando você.
Quando se sentiu insignificante, eu estava valorizando você. Quando se sentiu indesejado, eu estava segurando você. Quando se sentiu esquecido, sussurrei seu nome no céu. Quando se sentiu sem esperança, envolvi seu espírito com força que o manteve em movimento. Quando se sentiu insensível, protegi seu coração de se despedaçar. Quando se sentiu sobrecarregado, dei-lhe graça silenciosa que você não percebeu que estava recebendo. Meu filho, deixe-me falar agora sobre algo com que você tem lutado por tanto tempo. Este sentimento de que sua vida tem sido atrasada, travada, desacelerada ou bloqueada de maneiras que você não consegue explicar. Você olhou para sua vida e se perguntou por que as coisas não aconteceram para você do jeito que aconteceram para outros. Perguntou por que portas que pareciam perfeitas de repente se fecharam. Perguntou por que pessoas que você pensou que ficariam de repente foram embora. Perguntou por que oportunidades escaparam das suas mãos mesmo quando você orou com tudo o que tinha dentro de si. Perguntou por que parecia que toda vez que dava um passo à frente algo o empurrava para trás. Olhou para o caminho à sua frente e sentiu que estava coberto de neblina, como se estivesse andando em meio à incerteza, sem direção, sem clareza, sem as respostas que implorou a mim. Mas quero revelar a verdade por trás desses atrasos, por trás desses fins, por trás dessas pausas que você odiou tanto, porque nenhum deles foi punição, cada um deles foi proteção.